Hoje vamos conhecer um pouco das obras da artista plástica Cloris Lage. Ela começou a desenhar aos 3 anos de idade e a pintar aos 12, quando foi estudar em Tambacuri, tendo como professoras as freiras franciscanas. Ela se recorda que sua primeira pintura foi de um cavalo. A irmã Germana, que era minha professora, o cavalo era marrom. Eu pintei ele, acho que verde ou azul. E ela chegou perto de mim e falou assim: você é muito futurista. Quer dizer, ela já estava enxergando no futuro, porque eu não concordava em fazer aquilo que estava lá no papel, sempre tem que criar alguma coisa. Depois, eu comecei a fazer a revelação do meu eu interior, que foi uma pintura mística, entendeu? Inclusive, foi eu que criei para Valadares aqui, primeiro salão de pintura e fotografia, primeira e segunda, e terceira e a quarta Bienal das Artes do Vale do Rio Doce, mística. É a revelação do eu interior do artista no momento que ele pinta, sem copiar. A última, por exemplo, nós tivemos uma participação de artistas de 22 estados do Brasil. Depois eu fui entrando para o abstrato geométrico. Atualmente ela se dedica à pintura abstrata. Perguntei a ela se cada quadro tem um significado. Inclusive me fizeram essa pergunta lá em Luanda, na África. O ministro da Cultura falou: dona Cláudia, mas o que é a pintura abstrata? É a revelação do eu interior do artista no momento que ele pinta. O espectador, quando olha, também vai enxergar alguma coisa que está dentro de você. E ele olhou para uma tela e virou para mim e falou assim: eu estou enxergando umas frutas. Eu falei com ele: o senhor está com fome? Ele falou: estou. Eu falei: então está explicado. Não tinha fruta, ele olhou e enxergou fruta. Cloris pinta ouvindo música clássica. Por exemplo, para mim afinar essa curva que eu fiz ali, ó, eu preciso de limpar o pincel, ó, fazer o mesmo movimento. Isso aqui é água rasa. A água rasa, ela ajuda a gente a limpar o óleo. E cada vez que eu vou com o pincel fazendo a curva, ela vai ficando mais transparente, ó. Em seu galpão, ela tem espaço para muitos quadros de tamanhos variados e em alguns ela utiliza compressor para pintar. Então eu coloco numa lata e com a minha pistola eu jogo e faço o fundo da cor que eu quiser. Depois é que eu vou trabalhar com o pincel e a tinta a óleo para dar determinados toques. Ela ressalta que ao invés de comprar, ela fabrica suas próprias telas, por serem mais firmes na hora de pintar e transportar. É nas lojas que vende tela, só vem a armação de madeira e a lona por cima. Então isso aqui, nas lojas, isso aqui balança. Então, por que eu fiz isso? Porque eu fui fazer uma exposição nos Estados Unidos e despachei as obras quando era comprada. Quando eu cheguei lá, tinha 2 telas furadas e uma outra rasgada. Quando eu cheguei em Valadares, eu falei: gente, eu tenho que criar alguma coisa que vai me dar maior sustentação na área interna da tela, que eu não conformo de ter rasgado eles terem rasgado e furado minhas telas. Aí, como eu tinha fábrica de móveis, eu falei: então eu já sei o que eu vou fazer. Aí nós colocamos o compensado, forramos, eu vi que eu ganhei maior sustentação na tela e pronto, acabou, nunca mais. Depois disso, eu criei também e patenteei a ideia da tela com movimento côncavo e convexo. A ideia é minha. Mas também com o compensado, a estrutura acompanhando a curva. Ao longo dos anos, além de pinturas, ela fez diversas esculturas e algumas estão em prédios públicos em Valadares. Aqui na cidade, por exemplo, quase todas as clínicas têm obra minha. Quase todas as clínicas. Na prefeitura, em cada andar que você for, tem uma escultura ou então uma pintura minha. Na frente do Nelson Mandela, na frente, do lado de fora do prédio, tem uma escultura branca lá que é minha. Esse quadro, Cloris teve um sonho e o pintou uma semana antes de receber a notícia da morte de um filho.
Eu sonhei que eu saí dirigindo, parei em determinado lugar e parei o carro e o carro bateu no meu dedo e me arrancou esse dedo. Eu procurei o dedo para correr para o hospital para fazer um implante, não achei. Eu tinha 5 filhos, eu perdi um dedo, o primeiro dedo. Aí, como o acidente foi bem divulgado no Diário do Rio Doce, aquela coisa toda, eu fiquei sabendo de um salão em São Paulo. Aí eu mandei a matéria do Diário do Rio Doce e mandei a matéria que eu pintei o quadro uma semana antes do Dalé morrer. Ele tem o outro também, que é ele vindo para a Terra e tem ele voltando o olho que tudo vê, né? E a minha família aqui embaixo despedindo dele. Ó, eu, a minha filha, o Bruno, o Petros, o Andreev e o Marral. Por isso que eu ganhei medalha de prata nesse quadro, no primeiro Salão Nacional de Pararealismo em São Paulo. Com essa pintura, Clóris foi premiada em Belo Horizonte. Isso aqui foi um concurso internacional que foi feito em Belo Horizonte pela Templos, entendeu? Então eles selecionaram 12 artistas. Por que 12 artistas? Porque cada mês ia ser plotada a fotografia da obra do artista na frente de um prédio de 4 andares, lá em Belo Horizonte. Então, dentro dos 12, eu fui a 10ª a ser plotada. Esse quadro chama-se Borboletrando, já foi vendido, entendeu? Muito bem vendido na época. E Borboletrando é o nome do livro mais recente de Clóris. Além de suas pinturas e esculturas, ela também escreveu 7 livros. Estrela por um Dia foi o primeiro deles. Por quê que eu coloquei Estrela por um Dia? Porque eu achava que eu ia escrever só um livro, que eu ia ser uma estrela só por um dia. Aí depois eu escrevi O Canto do Cisne. Esse daqui, ele foi patrocinado por um projeto aqui da Prefeitura Municipal e foi através desse aqui que eu fui expor lá em Luanda, na África. Eu não só lancei o livro, como também fiz uma exposição lá. Poesia com pincel na mão. Depois dele foi esse aqui. Conto Mico. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz sobre os nossos valadarenses lá nos Estados Unidos. E é a nossa economia girando aqui em função deles. Ele tem documentário também, eu fiz a filmagem lá. Depois desse, foi esse aqui, que é a pesquisa sobre a família. E aqui tem, inclusive, as cartas que o Drummond escreveu para mim, querida prima Clóris. Ele tem uma filmagem também, porque eu também sou cineasta. E depois veio a vontade de escrever alguma coisa para criança. Por último, eu quis fazer um que englobava todos esses aqui, um pouquinho de cada um. Então eu peguei e fiz o Borboletrando, que tem também um documentário.